Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a República Oligárquica. Vamos lá? A Constituição de 1891, ela instituiu o federalismo. Isso dava bastante autonomia política e econômica para os estados. Isso gerou um desequilíbrio político no Brasil, porque concentrou o poder nas mãos dos proprietários rurais, principalmente dos grandes estados, como Minas Gerais e também São Paulo. Outro evento político interessante nesse contexto foi a política dos governadores. Essa política ocorreu durante o governo do presidente Campos Salles, do ano de 1898 a 1902, que era o seguinte, mas resumindo aqui, os governadores apoiavam o presidente em suas decisões. Em troca, o presidente não intervia nos assuntos locais, tá? Então o presidente ele lançava lá uma diretriz lá, tá? Principalmente quando o Brasil estava aí devendo muito por causa da crise do encilhamento, que gerou uma dívida enorme para o país, tá? E assim o presidente ele tinha necessidade de negociar a dívida externa, por exemplo, tá? Então os governadores apoiavam o presidente em suas decisões na troca do presidente não intervir aí nos assuntos regionais, tá? Outra característica importante nesse período foi o domínio dos coronéis. Ele se dava principalmente pela questão que não havia justiça eleitoral, tá? Então as eleições eram fraudulentas mesmo, tá? Os trabalhadores, né, somente os trabalhadores urbanos, tinham pouca representatividade, tá? A questão das leis trabalhistas ali ainda não era uma coisa muito rasa, né? Não tinha uma consolidação ainda, isso foi só no período do Getúlio Vargas, tá? Então, nesse momento, os coronéis eles mandavam nos seus estados a fim de garantir o poder, tá? Entre a elite ali, rural ali e os seus apoiadores, ok? Vamos falar um pouco sobre o coronelismo. Os coronéis, eles tinham grupos militares particulares, tá? E eles eram os líderes das tropas. Quando que começou isso? Durante a regência foi criada a Guarda Nacional, então em cada fazendeiro ali ele tinha sua tropa e era chamado de coronel, tá bom? E é como se tivesse sua polícia própria ali, ok? E nesse período os coronéis usavam de várias fraudes aí em questão do voto, né? Os votos eles falsificavam assinaturas, os votos que eram destinados aos adversários, por exemplo, eram contados a favor do candidato oligárquico, né? O candidato da situação ali, ele já estava no poder e queria continuar, tá bom? Eles usavam o título de eleitores que já haviam se mudado ou mesmo falecido, né? Esse fato foi conhecido como o voto fantasma, tá bom? Então, as eleições durante a Primeira República, né, que também é conhecida como República Velha, ela tinha essas características, elas não eram confiáveis. Com certeza, né, tudo leva a crer diante dessas características que foram faladas aqui, elas eram mesmo fraudulentas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer das aulas, tá? Mas o fato era assim, o candidato ele obrigava o seu curral eleitoral ali, né? Ele tinha os seus trabalhadores que eram seus empregados ali no campo, nas fazendas, e o voto era aberto, ele não era secreto, tá? Então a pessoa quando ia votar, ela já ia ali ameaçada, podia ser apanhar ou até ser morta mesmo, se ela não votasse no candidato que o seu coronel, que o seu patrão mandasse, tá bom? Então são características aí que definem a Primeira República, que também é conhecida como Velha, tá? Que colocam uma questão de que a importância da justiça eleitoral e o tanto, né, que ela faz falta, principalmente na questão da fiscalização do voto, tá bom? Ok, pessoal? Outro fator importante da Primeira República foi a chamada política do café com leite. Essa política foi uma estrutura de poder empregado no Brasil que consistiu no predomínio político dos cafeicultores de São Paulo
e dos fazendeiros de Minas Gerais, que acabavam se revezando ali, né, ocupando a presidência do país. O contexto desse arranjo político, né, está que as raízes de liderança paulista e mineira na política brasileira durante a República Velha encontrava-se como um mecanismo ali da própria Constituição, né, podemos dizer de 1891. Porque essa Constituição ela determinava a forma federativa, como eu falei no início, com ampla autonomia dos estados e suas representações de forma proporcional na Câmara dos Deputados, de acordo com os seus números de habitantes, tá? Quanto mais habitantes, mais deputados você teria. Então, o estado de São Paulo e Minas Gerais possuíam mais de 1/3 da população brasileira e formavam os maiores, portanto, né, os maiores colégios eleitorais do Brasil. Então, eles atraíam, né, o outro estado, né, ao qual seria entregue a vice-presidência, para manter ali seu domínio no plano federal. Então, a supremacia política desses dois estados que foi chamada então de café com leite, que só definiu em suas linhas completas a partir da política dos governadores, que já foi falado aqui antes, tá? Que era uma troca mútua ali de favores entre os governadores estaduais e o governo federal, tá? Isso já foi explicado aqui anteriormente. Nesse contexto, a política do café com leite caracterizou-se pela liderança dos chefes políticos do Partido Republicano Paulista, o PRP, e do Partido Republicano Mineiro, né, o PRM. Então, desde a administração do presidente Prudente de Moraes, tá, até o Washington Luiz, apenas 3 presidentes eleitos, que no caso foi o Hermes da Fonseca e o Epitácio Pessoa e também o Washington Luiz, não procediam dos estados de Minas Gerais ou de São Paulo, tá? Mas era arranjo. Você não precisava ser paulista e nem mineiro, você tinha que ser ligado a esses partidos. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Qualquer dúvida aí pode me mandar por e-mail. Estou à disposição de vocês.